Ô Christopher, Gani aqui falando, você acha que o Brasil vive um momento descorrelacionado em relação aos Estados Unidos? Quer dizer, se de fato os Estados Unidos entrar em recessão, o Brasil vai ser atingido ou não? A gente vai estar descorrelacionado e aí tem oportunidades por aqui. Como é que está a visão aí na casa? Deixa eu só complementar. E o quanto a China pode ajudar ou não se os Estados Unidos não crescer e nesse não queda do Brasil? Boa. Acho que tem assim, o Brasil vai ser entendido, né? Não tem como a gente se posicionar como uma ilha que não vai ter efeitos ali do que pode vir a acontecer nos Estados Unidos. Primeiro que, na minha visão, a recessão dos Estados Unidos, se vier, né, tem chance disso acontecer, vai vir por conta do ajuste da política monetária, por conta de uma alta mais forte do juro, né? Então, quando a gente olha esse cenário, a recessão dos Estados Unidos vindo pelo fato do juros estar subindo de uma forma mais acentuada para controlar essa inflação, é justamente esse objetivo, né, de você subir o juros, desaquecer a economia para impactar ali na desaceleração da inflação. Aí sim você tem, né, os efeitos aqui no Brasil, você é forçado a ter juros também em patamares maiores para não ter impacto aqui na inflação através de uma desvalorização da nossa moeda, né, se a gente simplesmente começa a reduzir os juros de uma forma acentuada, achando que a situação está controlada. E lá nos Estados Unidos, vamos supor que o Fed começa a dar altas mais fortes, né, admitir os juros futuros lá são reprecificados para cima e tudo mais, e a gente começa nesse ciclo de queda ignorando o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem impacto no dólar e tem impacto na inflação, né? Eu acho que o nosso Banco Central é um Banco Central sério, né? Ele não vai ignorar esse cenário, ele sempre está atento ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então a gente pode sim ser impactado, né, nesse aspecto de o nosso juro tem que permanecer em patamares elevados por mais tempo, consequentemente ter um impacto maior na nossa atividade e a nossa atividade também ser mais favorecida, né? Então, um cenário de recessão nos Estados Unidos vindo pelo juro mais forte lá, sim, pode ter impacto no juro aqui no Brasil e, consequentemente, na nossa atividade, né? Então, sim, a gente pode ser interferido. Quando a gente vê em relação à China, primeiro que é importante a gente caracterizar que o cenário hoje é um pouco mais complicado, né, do que há alguns anos atrás, porque a gente está vivendo um cenário de desglobalização, né? Então esses aspectos de gás natural, de combustível, você vai produzir sua própria energia e tudo mais, você tem aquela perda de ineficiência, né? Então quando a gente tiver essa relação do Brasil com os Estados Unidos, com a China e tudo mais, tem que ser levado em consideração esse aspecto da desglobalização também, porque pode ter impacto de médio e longo prazo na inflação, né? Não é só impacto no curto prazo relacionado à pandemia, mas por todos esses aspectos que estão acontecendo, guerra e tudo mais, esse cenário de desglobalização acaba tendo impacto inflacionário de médio e longo prazo também. O quanto a China pode contribuir, né, nesse cenário, assim, para mim, eu sinto dificuldade, né, para dar uma resposta certeira, né, de como que ele pode agir ali, como que ele pode contribuir de fato. A questão é que, recentemente, a gente está vendo uma desfavorecendo, né, o cenário lá na China, né, com lockdown e tudo mais, o que pode ter impacto na atividade por lá e, consequentemente, nossa relação comercial acabar sendo desfavorecida por essas políticas de curto prazo aí que está acontecendo na China para controlar a pandemia, né, por lá que se acentuou. Então, assim, eu sinto dificuldade em dar um direcionamento de fato, assim, de como que a China pode contribuir, né, nesse cenário, nessa relação de Brasil e Estados Unidos, né, mas a gente sabe que a China, pela grandeza que ela tem, no momento que ela abrir de volta a economia e tudo mais, ela continua, né, tendo uma relação muito importante para a nossa balança comercial e, consequentemente, né, para todo o cenário macro aqui no Brasil, inclusive lá nos Estados Unidos, né, mas achei importante colocar esse cenário de desglobalização, né, também no jogo, porque às vezes o pessoal não comenta muito sobre isso, né, tá se popularizando um pouco mais essa linha de pensamento, mas isso acaba tendo impacto, sim, na inflação e, consequentemente, nessa correlação, né, do Brasil, não só com os Estados Unidos, como o mundo como um todo, né, então acredito que seja mais ou menos essa linha de pensamento, sabe?